No final do vídeo anterior, a gente calculou a probabilidade de eu ganhar na Mega Sena. E eu fiz isso usando um raciocínio em que eu estava ignorando a ordem que eu fazia no sorteio. No vídeo antes desse daí, eu tinha feito exatamente o mesmo raciocínio, usando uma situação que eu estava considerando a ordem. Em ambos os casos, a probabilidade tinha dado 54 fatorial vezes 6 fatorial sobre 60 fatorial. Isso aqui é independente de levar em conta a ordem ou não. O resultado era sempre esse. O ponto é, eu não cheguei a mostrar de maneira muito rigorosa, foi mais um argumento com as mãos, que aqueles espaços amostrais deviam ser realmente equiprováveis. Essa é a questão que eu vou abordar nesse vídeo aqui. Mostrar primeiro que o espaço amostral em que eu estou levando em conta a ordem, ele vai ser equiprovável, porque cada um dos sorteios acontece de maneira independente dos outros. E eu vou estender esse raciocínio de por que você vai ter uma coisa equiprovável também para o caso em que eu estou ignorando a ordem. Na verdade, o que a gente tem é o seguinte teorema. Se tem um experimento que acontece em várias etapas, cada uma dessas etapas é equiprovável e acontece de um jeito independente do que aconteceu nas etapas anteriores, então o experimento como um todo é equiprovável. A prova disso aqui é razoavelmente simples, é uma prova que é feita por indução. E aqui é uma indução no número de etapas. Então vamos supor que eu tenho um experimento que tenha n etapas. Se o n é igual a 1, como eu estou já assumindo que cada uma das etapas é equiprovável, para n igual a 1, isso aqui é verdade por hipótese. Então agora vamos assumir que isso é verdade para um experimento de n etapas, e eu vou fazer agora um experimento com n mais 1 etapas. Então, basicamente, o resultado do meu experimento vai ser uma coisa assim. Eu tenho o resultado da primeira etapa, da segunda etapa, até o resultado da enésima etapa, e eu tenho o resultado da n mais 1ª etapa. Uma consequência de cada uma das etapas ser independente das outras é que você sempre tem o mesmo tamanho de espaço amostral para cada uma dessas etapas. Isso aqui é sempre o mesmo. Isso aqui não é por causa daquela hipótese de independência. Então eu sei que a probabilidade de eu obter essa realização nas primeiras n etapas dadas só as informações iniciais vai ser igual a 1 sobre produto de i indo de 1 até n ômega i. Ou seja, exatamente a situação. Eu tenho uma probabilidade que é independente de qual foi a realização que eu obtive. É sempre a mesma coisa. Ou seja, isso aqui independente dos ômega i 1 até ômega n. Isso aqui é simplesmente a hipótese indutiva, ou seja, eu sei que o teorema funciona até n etapas. Vamos agora fazer a n mais 1ª etapa, ou seja, qual é a probabilidade de eu obter na última etapa a realização ômega n mais 1, sabendo que eu já cheguei nesse ponto, ou seja, eu sei que tem as informações iniciais, eu sei que nas primeiras n etapas eu obtive as realizações de ômega 1 até ômega n. Agora, essa probabilidade se a última etapa é independente do que aconteceu nas outras. Então, isso daqui é uma informação supérflua. Ou seja, saber ou não como que aconteceu o resto das outras etapas não vai influenciar como eu vou realizar a última etapa. Então aqui a gente vai ter basicamente o seguinte, probabilidade ômega n mais 1, i até ômega 1 até ômega n. Isso aqui vai ser simplesmente probabilidade ômega n mais 1 dado i, como é equiprovável, esse cara então vai ter 1 sobre ômega n mais 1. Então a probabilidade do ômega 1 até o ômega n mais 1, dadas só as informações iniciais, agora a gente pode usar a regra multiplicativa.
Tem a probabilidade do que está acontecendo na última etapa, dado o que aconteceu nas primeiras n, vezes a probabilidade do que aconteceu nas primeiras n etapas, dadas só as informações iniciais. Então eu tenho 1 sobre ômega n mais 1, desse cara aqui, vezes desse cara aqui, 1 sobre ômega 1 até 1 sobre ômega n, que é 1 sobre ômega do experimento inteiro, por causa do princípio fundamental da contagem. Ou seja, isso aqui completa a própria indução. Agora, o que esse teorema tem a ver com aquele experimento da Mega Sena é o seguinte: eu tenho lá as minhas bolas, certo? Eu sorteio as bolas de 1 até 60. Eu tirei uma bola, sei lá, o número 37. Agora eu estou numa situação que eu tenho exatamente as bolas de 1 até 36 e de 38 até o 60. Então parece que o jeito como eu vou fazer um experimento vai mudar dependendo exatamente de como é esse primeiro resultado. Só que eu poderia simplesmente pegar as minhas bolas agora e renomear elas todas, sei lá, de 1 linha até 59 linha. E eu deixo anotado em outro lugar que de 1 linha até 36 linha eu tenho essencialmente 36, e do 37 linha até o 59 linha eu tenho basicamente do 38 ao 60. E agora você tem agora um novo experimento, uma nova etapa que não depende exatamente do que aconteceu nisso daqui, e você consegue remapear para o problema original. Então, na verdade, essa ideia a gente pode estender para qualquer problema desses aqui, em que a ordem importa, em que você tem sempre o mesmo número de possibilidades depois das etapas. Não importa exatamente quais são as possibilidades, só qual é o número das possibilidades. Então a gente vai ter como coisa equiprovável, essa aqui é basicamente o resumo da ópera. Eu sei que vão ser equiprováveis espaços amostrais em que a ordem importa, em que eu tenho ou não reposição. Se eu estivesse colocando as bolas de volta, eu tenho exatamente o raciocínio que o teorema está me dizendo. Se eu não estou colocando as bolas de volta, eu tenho que fazer um raciocínio desse tipo, pelo menos implicitamente. E aí eu chego à conclusão que não, esse cara também é equiprovável. Então, isso daqui é importante, ou seja, em qualquer experimento desse tipo em que você está, por exemplo, tirando bolas de uma caixa, ou está jogando um dado, por exemplo, você está fazendo etapas que são completamente independentes umas das outras, se você olhar o espaço amostral em que a ordem importa, você tem equiprobabilidade desde cada uma das etapas, seja equiprovável. E agora, o espaço amostral sem ordem. O que está acontecendo aqui? Por que funcionou? Ou seja, isso me mostra por que funcionou o raciocínio lá quando eu estava colocando Mega Sena, em que eu levei em conta a ordem que as bolas estão saindo da caixa. Agora, por que o raciocínio sem levar em conta a ordem dá o mesmo resultado? Por que ele funciona também? A ideia é a seguinte: eu vou ter, para cada espaço amostral sem ordem, eu tenho um espaço amostral com ordem, que eu posso pensar que está definido de maneira implícita. No caso da Mega Sena, se levar em conta a ordem que as bolas saíram de dentro da sua caixa. Basicamente o que tem que acontecer é o seguinte: se cada realização sem ordem tem o mesmo número de realizações com ordem associado, então vai ser equiprovável. Então, ou seja, por que funcionava no caso da Mega Sena? É porque se eu pegasse uma realização, por exemplo, 1, 10, 5, 37, 23, 12, por exemplo. Tenho essa realização sem ordem. Eu tenho exatamente 6 fatorial realizações com ordem para cada uma dessas realizações, exatamente porque os elementos são distintos aqui. Se a gente lembrar o que aconteceu lá naquele problema dos 2 dados, que o espaço amostral sem ordem quebrava, eu não tinha necessariamente elementos distintos. Eu posso rolar o mesmo número em 2 dados.
Isso daqui vai ficar um pouco mais claro no próximo vídeo, que a gente vai falar agora do problema dos anagramas. Mas, basicamente, o que a gente tem é a seguinte tabela, que se você quiser guardar alguma coisa dessa aula, guarda, desse vídeo, guarda isso daqui. Se você olhar um problema com reposição ou com repetição, ou sem repetição, e aqui com ordem, ou então, né, distinguindo as etapas, sem ordem, ou seja, indistinguindo as etapas, a gente vai ter a seguinte situação. O teorema que a gente mostrou mostra que, se eu estou levando em conta a ordem, independente de eu ter reposições, repetições ou não, você tem um espaço amostral equiprovável aqui. E aqui também você tem um espaço amostral equiprovável. Se você não tem repetições, e você pode ignorar a ordem, porque você vai ter sempre um número de possibilidades com ordem associadas a cada elemento, sem ordem, igual às permutações dos elementos que você sorteou. Então aqui você também tem equiprobabilidade. É aqui que está o problema. Aqui você não tem equiprobabilidade. Esse daqui é exatamente a situação lá dos dois dados. Ou seja, você tem a possibilidade de repetir o resultado em etapas diferentes do seu experimento. Então, se você ignorar a ordem, você tem um espaço amostral que não é equiprovável. Você precisa levar em conta a ordem. Então, a minha recomendação é a seguinte: se você está na dúvida se você pode ou não levar em conta a ordem, leve em conta a ordem, que você vê em todas as situações você tem uma coisa equiprovável. Só precisa que as etapas do experimento sejam independentes entre si. E cada uma delas seja equiprovável. Se você está numa situação que você não pode repetir, aí você pode fazer do jeito que você quiser. Você pode ignorar a ordem ou levar em conta a ordem. Dependendo da situação, um vai ser mais simples, o outro vai ser mais simples. Mas essa é a ideia. Sempre funciona se você levar em conta a ordem e sempre funciona se o seu experimento não pode repetir resultados ao longo das realizações de cada uma das etapas.